Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Aqui estamos, ó Pai, mais uma vez para juntos buscarmos a tua presença. Tua igreja encontra-se reunida, Senhor, com os nossos corações contritos e quebrantados e suplicando, Senhor, que tu possas nos agraciar mais uma vez com a tua palavra, nos dando a compreensão, nos dando o discernimento, nos dando, ó Deus, o entendimento do que ela tem a nos ensinar nesta noite. Abençoe-nos no estudo de mais uma bem-aventurança, que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes e que possamos, ó Deus, compreender corretamente a Tua Palavra e aplicá-la aos nossos corações, para que assim, Senhor, possamos a cada dia viver para o Teu inteiro agrado. Assim eu te rogo e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, desde o princípio da história bíblica, nós percebemos que há um grande anseio no coração daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. O anseio de ver a Deus. Nós somos informados que Moisés, ele suplicou ao Senhor: mostra-me, Senhor, a tua glória. Davi também declarou que uma das suas, o seu maior desejo, melhor dizendo, era contemplar a formosura do Senhor. Jó, por sua vez, mesmo diante de tanto sofrimento, ele tinha a esperança viva em seu coração de ver a Deus. A Escritura, meus queridos, nos mostra repetidas vezes, inclusive, que o coração humano foi criado com esse desejo profundo de viver diante da face de Deus. Esse anseio não é algo acidental, fomos criados para ter comunhão com o nosso Criador e andar na presença dEle e vê-lo, desfrutar dele. Contudo, queridos, o pecado, como nós bem sabemos, rompeu a nossa comunhão e desde a queda, o ser humano, ele vive afastado da presença de Deus. Essa separação entre o ser humano e Deus causa no coração do homem, da mulher, uma inquietação, e nada que possamos ter nesta vida, nada do que este mundo nos oferece pode satisfazer plenamente esse anseio da nossa alma. E veja, nós seres humanos buscamos tantas coisas, acumulamos experiências, corremos atrás de prazeres, realizações profissionais, mas o coração muitas vezes vai justamente continuar vazio. Porque nessas coisas nós não vamos de forma nenhuma encontrar aquilo que mais anelamos, a presença do nosso Deus. Fomos criados para viver diante de Deus. Fomos criados para viver em comunhão com Ele.
E nesse contexto, veja as palavras do Senhor Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Veja, queridos, aqui Cristo, Ele não apenas apresenta uma promessa gloriosa para o futuro, mas Ele também revela o caminho pelo qual nós devemos trilhar para poder ter acesso a essa promessa, para podermos ver a Deus. E também, meus queridos, fica claro que o maior problema do ser humano é a condição do seu coração. O nosso coração encontra-se corrompido pelo pecado, ele não suporta a visão da glória de Deus, e isso é fato. Assim nós chegamos a esta bem-aventurança, somos conduzidos a uma questão muito importante: quem são aqueles que verdadeiramente verão a Deus? O que é ter um coração puro? Como é que um coração impuro pode ser purificado? Veja, é sobre esta purificação, esta promessa que o Senhor Jesus Cristo nos instrui aqui, que nós estaremos considerando nesta noite. Veja, estamos avançando em nossa exposição de Mateus, do Sermão do Monte e das bem-aventuranças. E conforme temos visto as bem-aventuranças, temos aprendido que aqui nós temos virtudes que de fato são encontradas naqueles que realmente servem a Deus, naqueles que são salvos. Não se tratam de virtudes que você precisa ter para obter a salvação. Não. Antes, elas caracterizam aqueles que já são salvos. De modo que o cristão verdadeiro possui essas virtudes que nós temos visto aqui. O cristão é aquele que de fato reconheceu a sua pobreza espiritual, ele é humilde de espírito, ele reconhece o seu estado de pecado, ele é alguém que chora e chora pelos seus pecados, ele lamenta e ele se entristece pela sua condição de pecado que tanto ofende a Deus. Ele é aquele que mansamente se coloca diante de Deus, porque sabe que não tem justiça própria, e ele é manso diante de Deus e diante dos homens. Ele é aquele que quer ser justo diante de Deus, ele tem fome e sede de justiça e é saciado por Cristo. Como também, queridos, ele é alguém que, uma vez que foi alvo da misericórdia de Deus, ele é alguém misericordioso com o seu próximo. E como nós também veremos hoje, ele é aquele que tem o coração limpo. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele usa uma figura para ensinar a respeito das bem-aventuranças que eu acho bastante instrutiva. Ele diz que nós devemos pensar nas bem-aventuranças como se fosse uma montanha. E como nós subimos esta montanha nas 3 primeiras bem-aventuranças, reconhecendo a nossa pobreza espiritual, chorando pelos nossos pecados, agindo de maneira mansa, até que nós chegamos ao pico da montanha. E ali nós somos saciados pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Em seguida nós descemos a montanha pelo outro lado, é onde nós vamos ter as demais bem-aventuranças. Ou seja, nós vamos perceber que essas bem-aventuranças, elas estão relacionadas, elas possuem uma correspondência. O que significa isso? Significa, por exemplo, meus queridos, que aqueles que reconhecem a sua miséria,
são aqueles que também são misericordiosos. Significa que aqueles que choram pelos seus pecados é que terão seu coração purificado. Significa que aqueles que são de fato mansos serão aqueles que vão ser pacificadores. Então você percebe que há uma relação entre essas bem-aventuranças aqui, há uma correspondência entre elas. E hoje nós veremos o ensino de Cristo sobre a pureza. No último sermão nós falamos sobre o quê? Sobre a misericórdia. E, sem dúvida, queridos, esse é um discurso que as pessoas costumam dizer assim, não, o discurso da misericórdia é um discurso condizente com a religião. É isso mesmo, tem que ter misericórdia, tem que ajudar o outro, isso está certíssimo. Enquanto os religiosos agirem com misericórdia, nós estamos aqui aplaudindo eles. Só que em seguida, a bem-aventurança que vem depois fala sobre pureza, sobre santidade. E aí, meus queridos, nós sabemos que aqueles mesmo que antes aplaudiam, vão dizer assim, não, isso aí já é coisa de religioso moralista, isso não me interessa, essa história de pureza, de santidade, de se abster de prazeres, isso não tem nada a ver comigo. Entretanto, o Senhor Jesus vai falar sobre pureza sim, porque sem pureza ninguém verá o Senhor. Com base nisso, eu gostaria então de convidar você a meditar comigo hoje sobre o seguinte tema: Deus está limpando o nosso coração a fim de que um dia possamos vê-lo. Deus está limpando o nosso coração a fim de que um dia possamos vê-lo. E vamos ver isso em 2 pontos. O primeiro deles, somente Deus pode tornar-nos puros de coração. Veja, só Deus é quem pode fazer isso por mim e por você. O Senhor Jesus afirma aqui nesta bem-aventurança: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa sexta bem-aventurança, essa sexta virtude que faz parte do cristão, é a limpeza de coração, a pureza de coração. É importante nós entendermos, meus queridos, que quando a palavra de Deus fala sobre coração, na maioria das vezes, inclusive aqui, ele não está falando daquele órgão do nosso corpo que bombeia sangue, para todo o corpo. Mas quando a palavra de Deus fala sobre coração, ele está falando sobre a sede do nosso ser. O coração é a sede das afeições, é a sede do intelecto, da vontade, das emoções. Então, o nosso coração é esse homem, essa mulher interior, é a sede da sua personalidade, é o que você é. E é interessante que quando você vai ver a Bíblia, quando você vê nas Escrituras, perceberá claramente que o coração é a sede do intelecto. Lembre-se que quando o Senhor Jesus falou para os fariseus: por que cogitais o mal no vosso coração? Ou seja, ele estava justamente ali denunciando que eles estavam em suas mentes planejando o mal. Por que cogitais o mal em vosso coração? Por quê? Porque o coração é a sede do intelecto. O coração também ele é a sede das emoções. Provérbios afirma o seguinte: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate.
Ou seja, é o coração que de fato é a sede das emoções, da alegria, da tristeza. Também a palavra de Deus vai falar que o coração é a sede da vontade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: por isso Deus os entregou às concupiscências do seu próprio coração. Ou seja, os desejos brotam do coração. As vontades brotam do coração. Logo, o coração, meus queridos, nas Escrituras é a sede do intelecto, da vontade, das emoções humanas, é o centro da nossa personalidade. Contudo, meus queridos, há um problema sério. O nosso coração, ele já vem com um defeito de fábrica. Ele vem corrompido pelo pecado. Alguém já disse que o coração do problema humano é o problema do coração humano. O nosso maior problema é o nosso coração. O profeta Jeremias afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo falou aos fariseus: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, do 18 ao 19. Veja, é do coração que brotam essas coisas, porque o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Então, o argumento do Senhor Jesus era que os fariseus, eles se preocupavam muito com purificações externas, com a aparência de pureza, de santidade, e se esqueciam daquilo que era mais importante, que era a pureza no coração. As ações externas deles tinham uma aparência de santidade, mas vinham de corações impuros, e era isso que Jesus estava denunciando. Quando na verdade a nossa preocupação primária deve ser com o nosso coração. Se o coração for bom, tudo vai bem, mas se o coração for mal, nada vai bem. Veja, como o ser humano vem a este mundo com o coração corrompido e pecador, não há como ele produzir fruto bom. Como que águas puras podem sair de uma fonte contaminada? Do coração procedem as fontes da vida, não é isso que a palavra diz? Então não tem como, a não ser que esse coração seja transformado, a não ser que este coração seja verdadeiramente limpo, seja verdadeiramente purificado. Então, queridos, o fato é que herdamos esse coração corrompido, e esse coração corrompido, ele traz para nós consequências terríveis. E qual é a pior consequência delas? Veja, a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 24, não é, o seguinte, verso 3 e 4: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. É interessante que o salmista aqui, ele faz uma comparação belíssima, belíssima. Ele aqui compara o céu como alguém que está subindo a um monte.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, ninguém poderá subir ao céu se de fato não tiver um coração puro, mãos limpas, consequentemente, é claro. Então você percebe qual é o problema do ser humano? Ele quer ir para o céu, mas o seu coração é sujo, o seu coração é impuro, o seu coração é pecador. Então, entendemos isso. Mas o que é ter um coração puro? Essa é uma pergunta importante de ser feita. Um coração puro remete basicamente a duas ideias nas Escrituras. A primeira é a inteireza de coração. Isto é, um coração puro é um coração que ele não é dividido. Ele não é dúbio. Ele é sincero. Ele é sem hipocrisia. Ele é um coração leal. O Senhor Jesus afirma: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, servir a dois senhores é ter um coração dividido. Então, um coração puro é um coração de uma lealdade só. É querer só uma coisa, sobre todas as coisas. O impuro, o coração impuro, ele quer várias coisas. Ele é inquieto, ele não fica satisfeito. Ele vive em busca das alegrias deste mundo, porque ele vive inquieto. O coração do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança, que são puros, meus queridos, eles desejam só uma coisa. Eles desejam o Senhor. Eles não ficam agitados, eles não ficam perambulando, eles descansam justamente no fato de que ele já tem o Senhor. E quem tem Cristo, tem tudo. Então, um coração puro é um coração que ele tem um foco. Ele deseja uma coisa. Sabe aquela uma coisa que o salmista fala? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa, na sua presença para sempre. Sabe aquela uma coisa que Jesus disse a Marta? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte, Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja, queridos, essa inteireza de coração é ter um coração puro. Mas, obviamente, não é apenas essa ideia que a palavra de Deus trata. Ela trata também da ideia de limpeza mesmo, de um coração que é limpo, de um coração que é puro, de um coração sem sujeira do pecado, sem as impurezas do pecado, sem a contaminação do pecado. Então, como é que eu posso ter um coração purificado? Como é que o homem pode purificar o seu coração? Essa é a pergunta que o sábio faz lá em Provérbios 29. Quem pode dizer:
purifiquei o meu coração. Quem pode dizer, limpo estou do meu pecado? Veja, não é você que se purifica. É Deus quem te purifica. Não é você que se purifica, é Deus quem te purifica. E eu peço que você rememore comigo o salmo que nós lemos inicialmente, o Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração de Davi, na qual ele está arrependido pelo seu pecado contra Deus, o pecado que ele cometeu com Betseba. E lá ele vai dizer no verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, Davi reconhece que o pecado é um problema de nascença. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. No verso 2 ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Observe que Davi, ele não diz assim: Senhor, me ajuda a me lavar do meu pecado. Não, ele diz: lava-me. Ele diz: purifica-me, Senhor. No verso 7, ele indica como é que Deus havia de fazer isso. Ele diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E é interessante, por que ele fala isso, né? Purifica-me com isopo. Isopo era uma plantinha que era utilizada para ser molhada no sangue do sacrifício e aspergida para que houvesse purificação. Ou seja, Davi, ele compreendia que a purificação dele dos seus pecados viria através do derramamento de sangue. E nós sabemos, meus queridos, que aquele sangue do Antigo Testamento, aqueles cordeiros do Antigo Testamento, apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria para ser sacrificado em nosso lugar e que por meio do sangue dele nós seríamos purificados de toda injustiça. Então veja, a única forma de você ter um coração puro é se Deus purificar o seu coração. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através do sangue vertido na cruz do Calvário. Ele faz isso te dando um novo coração, conforme a promessa lá do Antigo Testamento. Veja, a solução para o seu grande problema, que é o seu coração sujo, não está em nada que você possa fazer, mas naquilo que Deus, por meio de Cristo, já fez por ti na cruz do Calvário. Essa é a boa nova do Evangelho. Segundo ponto que eu gostaria de tratar nesta noite: feliz é o puro de coração, porque verá a Deus. Feliz é o puro de coração, porque verá a Deus. A parte final da bem-aventurança vai dizer justamente essa verdade: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, a promessa para aqueles que são limpos de coração é que eles verão a Deus. Este, alguém já disse, é o alvo de todo empreendimento religioso. É o sumo bem, ver a Deus. E você já quis ver a Deus? Veja, todos nós queremos, porque nós tínhamos comunhão com Deus, mas fomos afastados da sua presença, e a nossa alma sente saudade dessa comunhão com Deus, muito embora a maioria esmagadora das pessoas
não se apercebem disso. Elas sentem um vazio e elas buscam preenchê-lo de outras formas. Mas há um anseio do ser humano de ver a Deus. Nós ansiamos por isso. Lembre-se de Jó. Ele tinha perdido os seus filhos, ele tinha perdido os seus bens, a sua saúde, a sua dignidade. E no meio dessa crise gigantesca, qual é a oração de Jó? Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó perdeu tudo, mas a sua grande esperança é de ver a Deus. Mas como é que o cristão vê a Deus? Os limpos de coração veem a Deus de duas maneiras. Eles já veem a Deus nesta vida e eles o verão plenamente na eternidade. Isso é algo fantástico. Quando nós começamos a ter o nosso coração limpo aqui, passamos a ver a Deus como nós não víamos antes. Por exemplo, nós começamos a enxergar a Deus na obra da criação. Começamos a perceber que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja, você vai perceber que muitos cientistas aí com graduação, pós-graduação, doutorado, mestrados, eles vão estudar a criação, mas eles não vão conseguir enxergar Deus. Mas você enxerga Deus. Nós enxergamos Deus, sabe aonde também? Nas obras da providência. Você é capaz de olhar para a sua própria história e dizer assim: olha, lá atrás, naquele momento, era Deus me guiando com a sua mão. Foi Ele quem me sustentou, foi Ele quem me conduziu. Se eu cheguei até aqui foi porque foi Ele que me trouxe. Enxergamos a Deus na obra da providência. Enxergamos a Deus na obra da redenção também. O Evangelho é a maior manifestação do amor de Deus, que foi capaz de entregar o seu próprio Filho para nos salvar, e nós somos capazes de enxergar esse sacrifício como sendo em nosso favor. Então nós enxergamos a Deus, sim. Não podemos dizer que não o vemos. Mas, por enquanto, nós vivemos diante dele e vemos como um espelho embaçado. Como Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios. Mas um dia o veremos como ele é. Este é o maior tesouro, meus queridos, que alguém pode ter aqui nesta vida. Essa é a maior recompensa que eu e você podemos ter. No fim, o seu coração vai ser realizado. A alegria do Senhor vai inundar a sua vida de forma plena, e Paulo vai dizer que a glória que há de ser revelada a nós será maravilhosa. Que a nossa leve e momentânea tribulação aqui neste mundo não pode ser comparado ao peso de glória que há de ser revelado. Então veja, queridos, isso é algo maravilhoso. Por enquanto a gente ainda vê assim, num espelho embaçado. E quando o Paulo fala do espelho, não é o espelho que você tem hoje, né? Não é aquele espelho de metal polido, que a pessoa enxergava, mas não vinha com tanta clareza. É assim, às vezes a gente enxerga, mas a gente não enxerga com clareza. Mas um dia nós vamos enxergar. E veja, meus queridos, como a pureza, ela é algo de fato maravilhoso. A pureza nos dá a oportunidade de ver o ser mais belo do universo.
nenhuma joia desse mundo reluz com maior intensidade dos raios de luz que emana do rosto do Altíssimo. Veja, nenhum tecido, nenhuma seda, nenhum adereço pode ser comparado à beleza da glória de Cristo. Nenhuma paisagem deste mundo criado pode, de fato, ser assemelhado com a glória que nós enxergaremos. Contemplar, meus queridos, a Deus é a recompensa mais satisfatória por tudo o que nós enfrentamos aqui neste mundo, por tudo o que nós passamos, pelas lutas, pelas provações, pelos sofrimentos. Contemplar o Senhor na sua beleza, na sua formosura, é algo indizível. Então, é algo que nós não vamos cansar de ver. Sabe, criança, quando ganha um presente novo, ele não se cansa de ver aquele presente. Ele acorda de manhã e a primeira coisa que ele quer pegar é aquele presente. É algo que enche os olhos. E nós não vamos nunca nos cansar daquilo que nós vamos ver, da beleza que estará diante dos nossos olhos. A gente vai querer contemplar a beleza da face do Senhor Jesus Cristo, de eternidade a eternidade, e não vamos nos cansar. E contemplaremos a sua beleza, a sua majestade. E de fato, queridos, talvez até você pergunte, mas, pastor, nós vamos ver a Cristo, nós não vamos ver ao Pai. Veja, Deus em Cristo, Ele se revelou. Certa feita, Filipe pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja, o texto fala que nós veremos a Deus, mas isso não é plenamente revelado. Como isso acontecerá? A Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. Ao mesmo tempo, ela nos mostra que Moisés contemplou um rastro da glória divina. Também nos é dito que Estevão, antes de ser apedrejado, viu a glória de Deus e Jesus Cristo à destra do Pai. E veja, meus queridos, eu não sei explicar exatamente o que é que o Senhor Jesus quis dizer aqui, não é o que nós vamos ver, mas eu sei de uma coisa: da maneira como Deus quiser se revelar na glória, o teu coração vai ficar satisfeito. O meu também. Eu gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é: peça a Deus pureza de coração, para que o seu coração seja completamente dele. Meus queridos, esse deve ser o nosso pedido. Pureza de coração, como nós aprendemos hoje, envolve uma lealdade não dividida. Um coração puro é um coração que não está dividido entre Deus e outras lealdades. Mas eu pergunto a você,
Você deseja um coração totalmente de Cristo? É isso que você deseja? Você deseja um coração puro? Nós entendemos muito bem esse princípio, meus queridos, em outras áreas. Na vida profissional, por exemplo, algo que nós costumamos fazer no início do ano, né? Você começa a fazer as suas listas. O que é que eu quero para a minha vida profissional? O que é que eu quero para a minha carreira? O que é que eu quero para os meus negócios? Não é? O que é que eu quero para o meu futuro? Planejar, definir prioridades, ter o foco, não é? Isso é sinal de maturidade, de sabedoria. Mas veja, se isso é importante nessas áreas, quanto mais na vida espiritual. Então eu lhe pergunto, o que é que você quer para a sua vida espiritual? Qual é o seu alvo? Qual é o seu desejo mais profundo do coração? É estar diante de Deus? Que tipo de cristão você deseja ser? A resposta do coração puro é simples e ao mesmo tempo profunda. Eu quero mais pureza, eu quero estar cada dia mais firme no Senhor, eu quero estar cada dia mais servindo ao meu Deus, eu quero priorizá-lo. Eu quero que, de fato, o meu coração seja dele. E veja, note, não se trata apenas de você se abster de certas coisas, porque muitas vezes, quando nós pensamos em pureza, santidade, a primeira coisa que vem à mente é, bem, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro. Mas veja, trata-se de você escolher o melhor. Quando nós temos o nosso coração purificado, nós desejamos fugir do mal e ao mesmo tempo passamos a desejar agradar ao Senhor. Isso não significa uma vida sem prazer, uma vida sem alegria. O problema não é você viver e desfrutar das dádivas legítimas que o Senhor lhe dá. O problema é quando nós não vivemos para Deus, quando Deus não é o centro da nossa vida, quando nós queremos agradar a Deus e agradar ao mundo, quando nós queremos servir a dois senhores, seja Deus e as riquezas, seja Deus e os prazeres, Deus e qualquer outra coisa. Esse é o problema. Por isso, a oração do salmista precisa se tornar a nossa oração. Quando ele lá no Salmo 86, verso 11, diz assim: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Não é uma fidelidade parcial, não é um temor dividido, é um coração inteiramente fiel ao Senhor, o que o salmista pede e o que eu e você deveríamos pedir também. E talvez você esteja aqui e nunca experimentou nada parecido com isso. Talvez a sua inquietação, a sua insatisfação constante, a sua busca interminável por mais prazer, por mais experiências, por mais conquistas aqui nesta vida, seja uma busca inútil. Porque ainda que você tenha essas coisas, elas não preenchem o seu coração. Você quer 1000 coisas porque nenhuma delas sozinha consegue te satisfazer. Mas eu quero lhe apresentar nesta noite alguém que é suficiente para encher o teu coração de alegria, de ânimo, de amor. Cristo é suficiente. Se você tiver só Ele, você já tem tudo.
E quando você tem Cristo, Ele certamente em sua graça te abençoa com muitas dádivas aqui, mas que não são substitutos dele. E aí você vai aprender a se relacionar com as dádivas de Deus como deveria se relacionar, como é para se relacionar. Eles não vão ser ídolos do seu coração, mas serão dádivas de Deus pelas quais você é grato. Um coração puro é um coração que encontrou finalmente o seu descanso em Deus. Mas em segundo lugar, lembre-se que a pureza não trata somente de perder, acima de tudo, trata-se de ganhar. Muita gente pensa em pureza como sendo algo que a gente perde. E aí você questiona, mas como assim? Eu vou furtar os meus olhos de ver alguma coisa? Eu vou furtar a mim mesmo de experimentar certas coisas? E neste mundo caído, onde nós enfrentamos tantas lutas e sofrimentos, você diz, eu ainda vou ter que me abster de certos prazeres, ainda que eles sejam errados, mas eu vou ter que me abster deles? Por isso, mais do que perder, o que de fato, meus queridos, são essas coisas se comparadas àquilo que nós ganharemos. Como nós aprendemos hoje, veremos a Deus e desfrutaremos desta comunhão maravilhosa com Ele por toda a eternidade. Isso é incomparavelmente melhor aquilo que nós temos aqui nesta vida e, sobretudo, comparado aos prazeres transitórios deste mundo, do pecado. Falando a você, jovem, o mundo vai apresentar muitas coisas diante de você, ele vai querer atrair você com muitas coisas, com muitas belezas, mas não se esqueça da beleza de Cristo. Nada que o mundo te ofereça pode ser comparado a isso. Quanto mais você amar a beleza de Cristo, mais você vai dizer não ao que o mundo tem a te oferecer. Você vai deixar os afetos deste mundo por novos afetos superiores. Aqueles que são mais velhos, você talvez já tenha ouvido falar na chamada crise da meia-idade, quando de repente a pessoa, ela se cansa da vida, muitas vezes se cansa da família, abandona tudo e simplesmente acaba fugindo de tudo, partindo para outra realidade. Ou talvez simplesmente se desanimam mesmo com a vida. Mas até para aqueles que são de meia idade, aqueles que já são idosos, veja, nós não vimos tudo. O melhor ainda está por vir. O que de fato vai trazer alegria, satisfação e impressionar os nossos olhos, a nossa vida, ainda está por vir. Você verá a maior beleza do universo que você ainda não viu. Então, você que está aqui nesta noite, saiba que talvez você que não teve o encontro com Cristo, saiba que não somente os cristãos vão encontrar com Deus no último dia, mas você também vai encontrar com Deus. Mas o fato é que alguns estarão diante da face de Deus e verão a face amorosa dele, outros verão a face irada dele. Você quer ver Deus no último dia com uma face
amorosa para você, você precisa ser purificado hoje. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor glorioso, na sua glória eterna, que traz alegria, satisfação e plenitude para a alma, sem santidade, sem pureza, sem ser limpo de coração. Terceiro e último, lembre-se que pureza não é algo que a gente constrói, mas é algo que a gente recebe. Provérbios 20, verso 9 diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Já citei esse texto aqui. Como é que a gente pode purificar a nós mesmos, sendo que as nossas mãos estão sujas pelo pecado? Então, se você não tem Cristo, você não pode se autopurificar. Você precisa olhar para aquilo que Davi diz aqui no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E como eu disse, aqui está apontando para a purificação por meio do sangue e o sangue de Cristo. É no sangue de Cristo que eu e você podemos encontrar pureza, que nós não achamos em nós mesmos. Talvez o Senhor tenha exposto o seu pecado por meio da sua palavra, por meio das pregações que você tem ouvido, mas Ele não está fazendo isso para te expor, mas para que você perceba a necessidade que você tem de pureza, e que você corra para aquele que pode realmente te purificar. Corra para Cristo, entregue-se a Ele, busque a pureza dEle. Aí talvez você fique assim resistente, e você diga, não, mas eu vou ter que me abster de muitas coisas. E de fato vai mesmo. Mas veja, essa é a melhor escolha da tua vida. Eu não tenho dúvida. Cristo é o melhor para você. Você não precisa ficar construindo pureza, porque você nunca vai alcançar. Suas melhores obras não vão te fazer puro diante de Deus. Você precisa do sangue do Cordeiro para ser completamente limpo. Você precisa da purificação que Cristo nos dá. Veja, se você ainda não está em Cristo, hoje é o dia. A pureza que você procura não está em você, está nele. Ele não rejeita pecadores arrependidos, e Ele os purifica, e Ele os convida a sentar à mesa com Ele. Então, venha como você está, confesse, creia, receba o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inclusive pode tirar também o seu. Que Deus os abençoe. Amém.